Além da carne e do metal, tecnologia e humanidade. Ciborgue. Tenho quase certeza que você tem uma imagem de ciborgue em sua cabeça. Aquele personagem com uma perna metálica, um olho biônico, um braço mecânico. Aquele misto de humano e máquina, de metal e carne que habita nosso imaginário desde muito tempo. Criado e alimentado pela literatura de ficção científica, pelo cinema e por muitas outras artes. A gente aprendeu com Lúcia Santaella que ciborgue vem da junção de cibernética, cib, com organismo, org, e que tem a ver com essa ideia do homem ampliado, a ideia do homem que expande seu corpo para além de seus limites naturais. Nesse imaginário aí do cinema e da ficção, o corpo vai sendo aprimorado, sempre tendo suas habilidades ampliadas, mas nem tudo fica com cara de Robocop, quer dizer, com cara de robô. Na verdade, essa ampliação dos poderes pode se dar de forma disfarçada, como era o caso dos seriados O Homem Biônico e a Mulher Biônica. Dá um Google aí se você não sabe do que é que eu estou falando. Inspirado nos livros de Marty Caindin e que eu assistia muito na TV dos anos 80, nesses seriados, os ciborgues eram humanos e suas partes biônicas eram um segredo. Aliás, quando eu digo que nem tudo fica com cara de robô, feito Robocop, eu preciso perguntar como você acha que é a cara de um robô? Você já deve ter falado com um robô, seja numa ligação de telemarketing, seja num site de compras online. E eu creio que ele não se parece em nada com a clássica imagem do ciborgue divulgada pelo cinema. Além disso, de certo modo, a gente já tem um pouco de ciborgue. Afinal, podemos ter um pedaço de platina numa fratura, uma válvula metálica, um pino no dente ou parafusos pelo corpo. A ideia de ciborgue tem muitas adaptações. A gente falava em órgãos metálicos, como corações que seriam inseridos em nossos corpos. Você viu o Homem Bicentenário, não viu? Também vivemos a fase em que as junções homem-máquina estariam não dentro, mas fora do corpo. Os exoesqueletos, por exemplo, são estruturas visíveis que se acoplam ao nosso corpo para nos fazer mais fortes e capazes. Mais recentemente, passamos à ideia de que inseriríamos não partes mecânicas, mas eletrônicas, não um órgão, mas um chip ou um microchip e outras nanotecnologias. Você deve ter assistido ao episódio Archangel da série Black Mirror. Acontece que, diante de tantas ideias que nos faziam pensar em como se daria a simbiose do homem com a máquina, a gente nem percebeu que a era do ciborgue já chegou. Porém, mais fortemente, ela chegou por um caminho outro, um caminho inesperado. Ao invés de simplesmente a máquina entrar em nosso corpo, somos nós que estamos cada vez mais entrando na máquina. A gente tem uma vida ou muitas vidas dentro dos nossos celulares e nesses servidores que estão fora do nosso alcance. E por falar em alcance, há de se notar uma diferença aqui. A gente sempre imaginava que poderia medir os limites, as forças, o alcance do ciborgue. Por exemplo, o homem biônico conseguia correr a 90 km por hora e seu olho dava um zoom de 20 vezes numa imagem. Agora, a gente não sabe muito sobre o tempo e o espaço do novo ciborgue. Quando eu apareço na internet, eu não sei dos limites nem da duração. Eu não sei quanto tempo vai durar, nem quanto espaço vamos percorrer. Aqui fica a impressão de que no novo ciborgue não são apenas os limites de tempo e espaço que ficaram difusos. Está cada vez mais difícil saber onde termina o humano e começa a máquina. Talvez porque o novo ciborgue esteja além da carne e do metal. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.